O corpo acusa o modo como estamos lidando com os acontecimentos. Cada parte dele reflete uma emoção, e ao observá-lo, podemos ter verdadeiras compreensões sobre como estamos atuando negativamente na nossa vida. Considerando as dores que surgem nas interações entre os casais, muitas mulheres acabam tendo doenças crônicas que vão minando a sua saúde e seu bem-estar. E quando as doenças surgem, elas surgem quando nossos pensamentos e ações são contrários ao fluxo da nossa natureza íntima, incluindo o nosso estado de consciência. Se estivermos em desacordo com a nossa essência atual, criamos conflitos que perturbam a nossa estabilidade afetiva e que se manifestam no corpo como desequilíbrio ou sintoma de doença. A doença é a manifestação dos conflitos interiores. Antes de ocorrer a somatização, a pessoa apresenta problemas de ordem emocional, como angústia, depressão, medo, etc. Essa condição interna é um aviso de que nossa atuação na vida está desalinhada com a nossa verdade interior. E quando isso ocorre? Quando nos boicotamos frente ao outro, deixando de fazer a nossa vontade, nos reprimindo, nos colocando em segundo lugar, nos moldando para sermos aceitos, amados e reconhecidos. Mas vale lembrar de que esse mecanismo da doença existe para nos alertar e não para castigar. A partir do momento em que há um reposicionamento interior, é possível resgatar a harmonia e, consequentemente, a nossa saúde. Dentro de um relacionamento amoroso, sabemos que começam a atuar dinâmicas que são positivas e negativas. Há um confronto entre as crianças feridas que cada um carrega e que reaviva dores internas, disparando estados emocionais como tristeza, ressentimento, raiva e outras negatividades, e os consequentes mecanismos de defesa que se mostram um verdadeiro desastre. Se não temos consciência dos nossos processos internos, a espiral negativa se agrava e o processo somático pode se instalar. É quando os conflitos internos, oriundos do relacionamento, ganham uma proporção muito grande no ser da pessoa e surgem então as doenças. E foi isso que aconteceu comigo no meu primeiro casamento há uns 10 anos atrás. Naquela época, ainda não havia descoberto plenamente o caminho para o autoconhecimento. Embora eu tateasse, guiada por uma necessidade grande de me conhecer e aumentar a minha sensibilidade, ainda estava no velho paradigma, acreditando que o outro era, em grande parte, a causa da minha miséria afetiva. Não havia assumido totalmente a responsabilidade pela minha felicidade. Pois bem, o casamento estava em crise, sentia-me só e incompreendida. Eu não aceitava a dificuldade que o meu marido na época tinha em expressar o seu amor. Queria viver aquele conto de fadas, ter uma paixão interna, um companheiro que me entendesse plenamente, que adivinhasse as minhas vontades, que fosse amoroso e que nunca brigasse comigo. Uma visão ainda bem infantil da minha menina interior. E ao mesmo tempo, sentia-me culpada por não conseguir reverter a situação. E o meu mecanismo de defesa foi me distanciar cada vez mais do meu marido, me fechar, ignorá-lo como punição por ele não ser o meu príncipe encantado. Horrível, não é? Agia mais como uma bruxa má do que como uma princesa. Mas na época, pensava que eu era a vítima e que tinha o direito de agir da forma que agia, pois ele era o culpado da minha infelicidade. E é claro que racionalmente não era bem assim que eu pensava, mas a minha menininha ferida sim. E infelizmente era por essa lente que eu via o meu casamento e era como eu atuava nele. Por isso, urge que nós desfaçamos essa visão ultra idealizada do casamento, baseada no modelo que nos são passados pelos contos de fadas, novelas, filmes e romances. O verdadeiro casamento é construído a cada dia, colocando-se um tijolinho de cada vez. É uma escolha construir e reconstruir caso a parede comece a entortar ou trocar as telhas após a tempestade. É necessário entender que apenas o amor constrói e que o relacionamento é a nossa grande escola no desenvolvimento da nossa capacidade de perdoar, tolerar, doar-se, entregar-se e acolher. Mas voltando à minha história, como consequência daquelas atitudes equivocadas,
surgiu um nódulo na minha mama direita. Pois bem, escutem só isso. As mamas estão relacionadas com a feminilidade e afetividade, com a capacidade de entrega e doação. Metafisicamente, o surgimento de nódulos mamários de qualquer natureza, mesmo os benignos, representa o bloqueio da mulher na manifestação da sua ternura. E o que eu estava fazendo? Por causa da mágoa e do ressentimento, bloqueava a entrega, a feminilidade, fechando-me em mim mesma, negando ao meu marido a minha afetividade e doação. E agindo daquela forma, além de ganhar de presente um nódulo, que mais tarde, graças a Deus, mostrou-se benigno, eu não resolvi o meu problema interior, aquela ferida de infância que me fazia projetar no meu marido a busca por amor, carinho e afetividade que não tive de meu pai da forma que aquela menininha queria. E assim, estava fadada a repetir o mesmo padrão nos relacionamentos futuros, buscando cegamente afeto e aprovação. Outro exemplo de doença que eu tinha frequentemente e que acomete a muitas mulheres é a infecção urinária ou cistite. Acredito que a maioria das mulheres que estão me assistindo já teve algum episódio dessa doença, uma ardência horrível ao urinar e que pode se complicar caso a infecção se agrave e suba para os rins. A bexiga está relacionada com a necessidade de aliviar tensões emocionais e psicológicas. No âmbito da metafísica, é a necessidade da pessoa se desapegar de situações antigas que aconteceram durante a construção dos laços afetivos. E esse apego compromete a harmonia interior e, consequentemente, cria conflitos na situação presente. A cistite, inflamação das paredes da bexiga, pode ser vista de 3 formas: irritação com o parceiro, traumas sexuais ou a culpa pela atitude incorreta de um ente querido, por exemplo, de um filho. No âmbito metafísico, pode estar associada ao descontentamento com as atitudes que o parceiro tem apresentado na convivência do lar, e esse descontentamento gera um grau de irritação que é reprimido, provocando a somatização em forma de cistite. Você não consegue mudar o seu companheiro e, ao mesmo tempo, vai se forçando a segurar o que precisaria soltar. Temos que aprender a respeitar o outro sem precisar agredir a nós mesmos. Um outro exemplo de relação órgão do corpo versus aspectos humanos é o útero. Ele está ligado com a natureza feminina, a originalidade e a espontaneidade. Metafisicamente, ele representa a natureza íntima da mulher. É ali que a vida começa e é nele que o novo ser se desenvolve. O útero permanece saudável quando concretizamos nossos objetivos, realizando-nos no ambiente em que vivemos, sem sabotar a nossa originalidade e a nossa espontaneidade. Por isso, temos que tomar cuidado dentro de um relacionamento, quando nos anulamos, quando deixamos de nos expressar, de ser quem somos na nossa originalidade. Temos que parar de copiar modelos e padrões impostos pela família, sociedade, etc., se aquilo não condiz com a nossa verdade íntima. E por carência ou necessidade de aprovação, muitas vezes caímos nessa armadilha, nos moldando à vontade do outro, e assim somos infelizes para sempre. E digo armadilha porque, agindo assim, desgastamos o sentimento e nos distanciando, obtendo o efeito contrário ao que queremos, o amor e a felicidade ao lado de nosso companheiro. Metafisicamente, o útero é afetado quando a mulher assume posturas de vida que não correspondem com a sua maneira de ser. E geralmente isso ocorre por ter sido muito criticada, ou ainda, por agir de acordo com seus princípios, ter tido os piores resultados. Poderia falar de mais doenças que acometem principalmente as mulheres, mas o objetivo dessa palestra, mais do que falar sobre a metafísica da saúde, é mostrar a importância de estarmos sempre nos observando, sendo a nossa saúde ou a falta dela uma bússola que nos orienta em direção ao alinhamento interno, a estarmos conectados com o nosso ser verdadeiro e atuar a partir deste prisma. E como podemos fazer isso? Eu só conheço um caminho, o do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, pois não basta apenas conhecer, ter as informações. É preciso querer mudar as atitudes e comportamentos. Isso pressupõe mudanças de visões e crenças que é difícil, mas não impossível. O problema é que temos dentro de nós um outro eu, também chamado de eu inferior ou pequeno ego,
que não quer de jeito nenhum perder o controle. É esse eu inferior que sabota a cura, que fica agarrado às dores e se nutre delas. É difícil de acreditar, mas esse pequeno ego faz com que a gente sinta prazer na dor. Mas esse prazer é muito sutil. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, fiquei perplexa. Como seria possível eu sentir prazer com o sofrimento? A coisa toda parecia um absurdo. Mas com o avançar dos estudos e da autoobservação, foi possível ir notando esse prazer e como, de uma maneira muito distorcida, é gostoso ficar nele. Um exemplo bem banal é quando eu era criança e torcia para ficar doente, para não ter que ir na escola e poder receber toda a atenção da minha mãe. Aquele gostoso de receber o carinho e a atenção, de ser o centro das atenções, superava a dor horrível da garganta inflamada e o mal-estar da febre. E assim, essa atuação começa lá na nossa infância, quando, por não compreendermos a realidade dos fatos devido à nossa mente infantil, criamos pseudo-soluções para lidar com as situações muito dolorosas. Dentre elas, como no exemplo que citei, está em associar algum tipo de prazer com a dor. E vou te falar uma outra coisa que poderá te deixar chocado. Suas fantasias sexuais são uma grande pista para compreender essa associação. Aliás, pretendo explorar um pouco mais sobre esse assunto, bem como a importância de aprendermos a lidar bem com a nossa sexualidade em um outro vídeo ou em algum hangout mensal, que são encontros virtuais interativos que iremos fazer mensalmente, como forma de darmos continuidade ao nosso relacionamento com vocês, continuando a levar informações importantes para o seu autodesenvolvimento. E assim, vamos crescendo, empurrando para o esquecimento do inconsciente tudo que nos é doloroso, vergonhoso e que nos faz sentir culpa. E vocês não imaginam o poço de sombras que temos, de dores e feridas. Muitas vezes racionalizamos os nossos sentimentos e até podemos ver que a ferida existe, mas entrar em contato profundo com ela, sentir na carne a dor novamente, isso sim é realmente trazê-la para a consciência, onde poderá finalmente ser integrada. E por isso, muitas terapias trabalham no sentido de fazer essa dor aflorar, ser reconhecida para então poder ser integrada, como é o caso do renascimento, que atua no nível físico através de um processo respiratório que libera e integra as energias que estão presas no nosso corpo. Sentir essa dor em um relacionamento é curador, pois assim como nós, o nosso companheiro também traz muitas feridas. E sentir essa dor tão grande faz com que a gente consiga desenvolver um sentimento de empatia real pela dor alheia, tornando mais fácil compreender e perdoar as atitudes que nos desagradam no outro. Todo esse processo de autoconhecimento que pincelei até aqui é simples, mas não é fácil, principalmente por causa do apego que trazemos dentro de nós. Confundimos amor com apego. O apego faz com que a gente agarre o outro com medo de perdê-lo. O apego não é amor verdadeiro. Apego é só amor a si mesmo. E vocês sabem qual o destino final dessa jornada do autoconhecimento e do autodesenvolvimento? Aprender a amar, principalmente a nós mesmos. Sim, no nosso nível de evolução, ainda estamos longe de amarmos incondicionalmente, principalmente no relacionamento onde existem muitas expectativas e necessidades afetivas, estamos longe de amar. Ainda há muito apego, cobrança de ambos os lados sobre as atitudes ou a falta delas, e a felicidade ainda está fora de nós, na expectativa de que o nosso parceiro supra todas as nossas necessidades. Contudo, justamente por mostrar as dores maiores, o relacionamento também é a grande oportunidade da nossa cura. Afinal, como podemos curar algo que não sabemos que existe? Assim, o primeiro passo é ver, depois sentir e compreender. É claro que, como toda evolução, esse aprendizado é um processo. Então, como podemos conviver em um relacionamento com uma certa harmonia enquanto não chegamos ao destino final, que é aprender a amar verdadeiramente? Além de nos observarmos, podemos aprender mecanismos e ferramentas que nos ajudem a remodelar o nosso comportamento, começando da camada mais externa para a interna. Então, para fechar essa nossa conversa, gostaria de lembrar a vocês sobre a importância de nos observarmos,
com uma grande lupa para pegarmos todos os aspectos positivos e negativos. Isso inclui sentimentos, pensamentos, atitudes e o nosso próprio corpo. Lembre-se que uma doença não é um castigo, mas um alerta de que algo em nós precisa ser mudado. Indica que nos desviamos da nossa verdadeira natureza por medo, vergonha, insegurança, raiva, orgulho, arrogância e outros sentimentos negativos, tomando atitudes que acabam por nos ferir ainda mais. E é somente por nos responsabilizando por nossa vida e por consequente nossa felicidade é que conseguiremos de fato trilhar o caminho do autodesenvolvimento e nos libertarmos para aprender a amar verdadeiramente. Gostaria agora de fazer uma breve meditação guiada com vocês antes de nos despedirmos. Procure sentar-se ou deitar-se confortavelmente. Te darei alguns minutos para você se preparar. Procure relaxar seu corpo, inspirando profundamente e expirando relaxadamente, sem soprar o ar, apenas deixando-o sair naturalmente do seu corpo. Permaneça com essa respiração durante toda esta meditação. Vamos agora fazer um scan do seu corpo, imaginando um feixe de luz na cor amarelo-limão, varrendo da sua cabeça para seus pés toda a negatividade, descarregando-a no chão. Agora, o feixe de luz está posicionado sobre seus pés e a cor muda para azul. A cor azul acalma e relaxa. Conforme eu te orientar mais à frente, você vai começar a subir esse feixe vagarosamente em direção à sua cabeça. E conforme ele for percorrendo o seu corpo, identifique pontos de tensão. E quando houver, detenha-se um pouco mais neles, imaginando que a luz se intensifica nesses lugares. Respire lenta e profundamente e vamos começar a subir o feixe de luz azul pelo seu corpo. O feixe sobe pelos seus pés, tornozelos, joelhos, passando pelas suas coxas, relaxando e acalmando. Continue a respiração lenta e profunda. E o feixe agora passa pelos seus quadris, pelo seu ventre e costas, seu peito. E agora desce por seus braços, relaxando e acalmando. Continue respirando lenta e profundamente. O feixe agora está passando pelas tuas mãos. Retorna agora aos seus ombros e pescoço, relaxando e acalmando essas partes. Sobe pela sua cabeça. A luz azul elimina todos os pontos de tensão, relaxando e acalmando. Inspire profundamente e expire relaxadamente, sem soprar o ar, apenas deixando-o sair naturalmente do seu corpo. Imagine-se agora em um lugar onde você se sinta bem e confortável. Pode ser um jardim, uma floresta ou uma praia que você já visitou. E ela pode ser real ou estar no mundo dos seus sonhos. Veja todos os detalhes desse lugar. Olhe ao seu redor
com tranquilidade. Veja a natureza, olhe para o céu e perceba como ele está. É um lugar onde você se sente em paz, fortalecido e conectado com o seu ser divino que te habita. Sinta o ar, sinta os cheiros, sinta o chão sob teus pés. Agora você vai perceber que ao longe aparecem silhuetas de pessoas chegando a este lugar. Elas vão se aproximando e conforme se aproximam, percebe que são crianças. São as suas crianças em várias fases de sua vida. Aquelas onde houve algo que as marcou e que as feriu de alguma forma. Pode ser aos 3, aos 5, aos 7, aos 10, aos 14, aos 16 anos. Coisas que de alguma forma lhe trouxeram medo, sentimentos de desamparo, vergonha ou rejeição. Essas crianças ainda carregam no seu semblante as marcas dessas dores. Mas você, agora fortalecido, abre os seus braços e acolhe a todas, abraçando-as amorosamente, sentindo o amor fluir de você para elas. Olhando em cada um desses rostos, diga-lhes: eu estou aqui para vocês. Eu amo cada uma de vocês. Olhe nos olhos delas e diga: eu as aceito e as acolho incondicionalmente, pois vocês são parte de mim e eu sou parte de vocês. Não é mais necessário sentir medo ou vergonha, pois nós estamos todos juntos agora, nos fortalecendo, liberando o amor que estava contido, retornando à nossa espontaneidade e alegria original. Alegria de ser criança, livre de qualquer culpa ou medo. E ao olhar agora para os vários rostinhos ainda todos abraçados, é possível perceber um sorriso no lugar das lágrimas e ver que elas agora se sentem livres, aceitas e amadas. Olhe nos olhos dessas crianças, porque são os teus olhos. E o abraço em conjunto agora se transforma em uma grande roda, com todas cantando, rindo e brincando. Quanta alegria e liberdade pode ser sentida neste momento. Que bom! E ao longe, duas pessoas se aproximam. São os seus pais. Eles vêm caminhando. Eles se aproximam e abraçam a todas, acolhendo-as, dando-lhes colo, afeto e carinho. Eles olham a todas as suas crianças e a você adulta com amor e aceitação. Que bom! E vocês retribuem o olhar, compreendendo que eles puderam dar o melhor que lhes foi possível, dentro de suas limitações humanas.
E em um cantinho, vocês veem uma outra criança com um olhar também desamparado. O mesmo olhar que havia nos olhos das tuas crianças no início desse caminhar. Ela está desejosa de poder se unir a vocês, de poder brincar com vocês. É a criança do seu companheiro ou companheira. Vocês então a chamam, recebem-na com festa e alegria, puxam-na para fazer uma nova roda, pois agora não é mais necessário brincar. Pois agora não é mais necessário brigar, somente brincar. O perdão se instala e o fluxo do amor pode ser liberado. Que bom! Você, adulto, agora se despede de todos, fazendo uma leve reverência. Sinta o amor, o perdão e a alegria fluir em seu coração, trazendo a força que veio dessa união, das suas várias crianças, dos seus pais e da criança do seu companheiro ou companheira. Inspire profundamente e expire relaxadamente e vá retornando ao aqui e agora. Que você tenha muita luz no seu caminho, muito amor no seu coração e muita vontade para promover a sua transformação. Gratidão.